E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Léo e esse é o Programação Simples. Para quem está caindo pela primeira vez aqui no canal, eu abordo tópicos como econometria e machine learning tanto do ponto de vista teórico como prático. Nessa aula eu vou ensinar para vocês como fazer regressão linear, que é um dos tópicos iniciantes para quem quer aprender econometria. E eu vou separar aqui dois tópicos quando eu estiver abordando, que é você fazer regressão linear para fazer inferência. A gente vai usar um pacote diferente. Você fazer regressão linear para fazer previsão, nós vamos usar outro pacote. Inferência, nós vamos usar o Stats Model do Python. E previsão, nós vamos usar o Scikit-Learn, que é um pacote mais aplicado para esse tipo de coisa. Então, pessoal, se vocês gostam desse conteúdo e querem aprender mais, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo também, beleza? Então vamos lá? Então, pessoal, vamos lá? Primeira coisa que vocês precisam fazer aqui vai ser importar os pacotes que a gente vai usar. Que a gente vai importar do sklearn, a base de dados que eu vou usar como exemplo, que é, então, do sklearn, eu estou importando o datasets, que é o que eu vou usar de exemplo. Do sklearn, eu estou importando o linear models, que é o pacote de fato que a gente vai usar dele. Depois, nós vamos importar também um comando que se chama train test split do sklearn, que é para dividir a nossa amostra em duas partes. Uma amostra para treinar o modelo e a amostra para poder, de fato, fazer o teste de eficiência. Também do sklearn, a gente vai importar uma estatística que é o erro quadrático médio. Essa estatística ela é muito utilizada para você comparar a eficiência dos modelos, para escolher qual modelo que você vai usar de fato e ele é o melhor para poder fazer previsão. Para quem não sabe muito bem como isso funciona, eu vou deixar aqui no card um link para um vídeo que eu ensinei como fazer esse tipo de escolha no R. Depois disso, a gente tem também que importar o pacote pandas, porque o pandas serve para manipulação de dados, e o stats model. O stats model a gente vai importar também porque ele vai fazer a regressão linear, assim como no sklearn, só que ele é mais voltado para a econometria, enquanto o sklearn é mais voltado para o machine learning, né? O stats model a gente vai usar para fazer, de fato, inferência e buscar causalidade, e o sklearn, previsão. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, depois de ter importado, então, aqui esses pacotes, vai ser carregar a nossa base de dados de exemplo. Então eu estou usando uma base de dados de Boston. Para carregar ela, eu vou usar datasets.loadBoston e eu vou baixar a nossa base de dados do sklearn que eu importei aqui, datasets. Rodo isso aqui. E agora eu vou importar as nossas variáveis dependentes e as nossas variáveis explicativas. Primeiro eu vou importar as nossas explicativas, que é o que eu chamei de x aqui. Então eu vou colocar x é igual a boston.data, e aí eu estou importando as explicativas dessa base. Depois de importar essa base, eu vou carregá-la aqui para mostrar para vocês como é. Então, como vocês podem perceber aqui, é um array, e ele tem 13 variáveis. Eu vou botar aqui para vocês verem. Tá aí, o shape, ele tem 506 linhas e 13 colunas. São 13 explicativas que nós temos aqui nesse array, e a nossa dependente é uma só. Então, para incorporar a nossa dependente, vou botar boston.target, rodei isso aqui, vou rodar novamente aqui, novamente. A y também é um array, nesse caso ele vai ter 506 linhas também, só que uma coluna. Agora, para facilitar o nosso trabalho, eu gosto mais de trabalhar com o pandas, né, com data frame, mas não é necessário fazer isso. Nós conseguimos rodar tudo isso aqui usando o array do NumPy. Agora eu vou transformar aqui a minha base, né, eu peguei o meu array x, coloquei pd do pandas.dataframe, então transformei a minha base, as minhas variáveis explicativas num dataframe, e agora aqui embaixo eu vou incorporar a nossa variável y no dataframe. Agora eu vou dar um head aqui para a gente ver. Como vocês podem observar aqui embaixo, a gente tem 13 colunas de explicativos, né? No Python a gente começa com 0, não com o 1. Então a gente vai do 0 até o 12 e temos a nossa dependente aqui, que é a y, como sendo a última coluna do Python, da nossa base, que eu chamei de base. Agora nós vamos ver, assim como eu falei na introdução, como fazer uma regressão linear simples
de uma forma mais adequada para o econometrista. A gente vai usar aqui o Stats Model, né, porque ele é melhor para inferência. Vocês vão ver mais para frente por quê, mas eu vou criar aqui o modelo, ele é bem fácil de fazer. Eu estou criando um modelo aqui que se chama modelo, né? Então, pessoal, como é que funciona aqui o comando? Eu vou escrever SM, porque eu estou chamando o pacote Stats Model, .ols em maiúsculo, porque aqui é a regressão linear simples. Daí, o meu primeiro termo que eu vou colocar dentro, de fato, desse comando vai ser a minha variável dependente. Nesse caso, eu usei base, porque a gente está retirando da nossa base, que se chama base, .iloc, porque iloc é um comando do Pandas para poder localizar, fazer corte dentro da base. O primeiro termo que eu coloquei aqui, entre colchetes, botei só 2 pontos, porque eu quero usar todas as linhas, e aqui está -1, porque eu estou pegando só a última coluna dessa base. Então aqui eu especifiquei a minha variável y da base. Depois eu vou especificar novamente quais são as minhas variáveis explicativas desse modelo. Então eu usei o mesmo comando, base.iloc. Entre colchetes eu botei a primeira, vai ser 2 pontos, para que eu pegue sempre todas as linhas. E depois eu botei 2 pontos -1, porque é até o -1. E no Python, geralmente, a gente sempre está excluindo esse último termo que você colocou. Então, eu não estou introduzindo a nossa variável dependente aqui. Fechei aqui. Depois de especificar o meu modelo, eu coloco fit, .fit, porque .fit é para ele rodar. Porque se eu não colocasse o .fit, ele só criaria um modelo, mas ele não rodaria de fato. Então eu coloco .fit para ele rodar. A gente vai fazer isso agora. Coloquei o model.fit. E aí, para a gente ver esse resultado, a gente vai dar um print, o nosso nome do modelo, .summary, para quem tem familiaridade com o Stata, é um pouco parecido. E a gente vai ter aqui algumas estatísticas relevantes. Aqui embaixo vai aparecer os coeficientes, as estatísticas T, p-valor, intervalo de confiança, o R2, que vai estar aqui em cima, várias outras estatísticas aqui que são relevantes. E esse é o diferencial para usar o Stats Model se você é um econometrista, você quer fazer inferência ou achar causalidade entre as variáveis, porque o sklearn ele não printa isso daqui, você não vai conseguir retornar uma basezinha controlada, não vai ter uma estatística voltando assim direitinho com os resultados, certo? Feito isso, se você quiser retomar os parâmetros, ou seja, os coeficientes aqui dessa regressão, para fazer algum tipo de manipulação, você vai colocar modelo, né, que é o nome do modelo que eu dei, .parâmetros, e ele vai retornar aqui, ó. Como vocês podem observar, ele retornou aqui uma série com todos os coeficientes que a gente encontrou aqui, das explicativas do modelo. Bom, pessoal, agora vocês aprenderam como fazer regressão linear simples pelo Stats Model, que é mais adequado para fazer inferência e também achar correlação entre variáveis. Agora a gente vai para o Scikit-Learn, que é um pacote mais adequado para você fazer previsão e ele é muito utilizado por Machine Learning, certo? Então não tem muito mistério também no Scikit-Learn, só que ele não é tão organizado quanto o Stats Model. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um objeto de regressão linear. Então eu chamei aqui de LREG e eu vou dar um igual, eu vou colocar linear model.linear regression. Então eu vou criar o meu objeto aqui. Se eu der aqui, rodar para vocês verem, o LREG, ele vai aparecer aqui. É um objeto que é uma regressão linear, só que eu ainda não inseri o modelo dentro dele. Então o que nós vamos fazer? A gente vai inserir o modelo dentro dele, certo? Só que como a gente está falando de Machine Learning, a ideia é fazer previsão. Então a gente vai procurar sempre o modelo, fazer o teste de eficiência do modelo, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou dividir a nossa amostra em 2 partes, que foi o que eu falei no início. Vou dividir entre a amostra de treino e a amostra de teste. Como que a gente faz isso aqui? Bom, a gente vai dar uma olhada aqui. Eu vou especificar as variáveis que eu quero retornar daquele comando train test split. Então, primeiro eu coloco as nossas variáveis explicativas de treino, depois de teste, depois a dependente de treino
e depois a dependente de teste, sempre com vírgula e seguindo esse padrão aqui. Vou dar um igual e eu vou usar esse comando train test split, e aí aqui dentro eu vou especificar as nossas variáveis explicativas, que é o que eu retomei aqui, e depois eu vou especificar a nossa variável dependente. Então, aqui você pode ver que ele funciona assim, ó. Eu tenho train test split, o x, que são as minhas explicativas, o y, e depois eu tenho aqui test size, vai ser o tamanho que eu quero que seja a amostra de teste. Então, 20% do tamanho da minha amostra vai ser usado para poder fazer o teste. Então, 80% eu vou calibrar o modelo e 20% para testar a eficácia desse modelo. Vou rodar aqui agora. Pronto, já criei, separei, né? No caso, essas observações. Agora eu vou treinar de fato o meu modelo. Como que eu faço isso? Novamente, ele é parecido com o Status Model. Eu tenho que fazer o fit. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha que fazer o fit no Status Model para poder de fato rodar o modelo? Aqui é a mesma coisa. Eu vou fazer lreg.fit, né, que eu criei esse objeto de linear regression, .fit. Aqui eu estou especificando a minha variável explicativa, que é o x-treino, e depois a minha variável dependente, y-treino. Ou seja, eu estou usando só a amostra de treino, que eu separei. Vou rodar esse modelo. Bom, como eu estou querendo fazer previsão, eu vou criar uma previsão com base naquele modelo que eu criei, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma variável chamada previsão. Eu usei o modelo que eu criei anteriormente, ou seja, os betas, o alfa, que eu calibrei desse modelo aqui, para prever qual vai ser o y com a minha amostra de teste. Ou seja, eu estou usando aqui o meu x de teste, né, as observações do x, para tentar prever o y. Então, eu vou colocar aqui modelo.predict e aí x-teste, que é a parte das observações que são de teste. Pronto, eu criei aqui a minha previsão, o meu y-chapéu. Agora, se eu quiser retomar alguns valores desses do Status Model, é bem fácil. Por exemplo, para retomar a previsão, como eu criei uma variável chamada previsão, objeto, né? Eu só preciso usar o print. Aí aqui eu dei previsão para vocês verem, vírgula, previsão. Então, se eu printar isso aqui, ele vai aparecer aqui todos os meus y chapéu. Para retomar o R2 também dessa regressão, eu vou botar lreg, né, que é o objeto de regressão linear que eu criei, ponto score. E aí, como que eu vou fazer para retomar isso? Eu vou botar base.iloc, e aí aqui eu vou definir novamente o x e depois o y. É a mesma coisa, vai ser lreg.score x, y. Fazendo isso, eu posso printar o R2 aqui. Printei o R2. O meu R2 dessa regressão é 0,73. Para printar os coeficientes, é um pouco parecido com o caso do Status Model. A gente vai botar aqui lreg, que é do nosso objeto de regressão linear, ponto coeficiente, e tem aqui um underscore, né, que você tem que colocar. Se você só botar coeficiente, não vai acontecer nada. Você tem que botar o underscore para aparecer. Ele vai retomar também um array com os coeficientes da minha regressão. E para eu pegar o intercepto, aqui são todos os coeficientes, exceto o intercepto. Para eu tirar o intercepto, eu preciso botar lreg.intercept, e aí eu vou retomar esse intercepto. Como vocês podem observar, o scikit-learn ele não tem um summary igual o Status Model. Então é difícil para você fazer inferência, ele não é tão organizado assim. Mas para previsão ele é o mais adequado, porque você consegue já separar bem essas amostras e fazer de fato a regressão usando Machine Learning, separando a amostra de treino e teste. Bom, depois da gente fazer a regressão, calcular os parâmetros, pegar o intercept R2, a gente precisa, se você quer de fato avaliar a eficiência daquele modelo, né, preditiva, já que a gente está falando de Machine Learning aqui, você precisa calcular o erro quadrático médio, porque teoricamente você vai ter vários modelos aí para poder comparar entre um e outro. Então, como que a gente faz para usar essa estatística aí, né, que vai ser a que vai basear a gente para poder escolher qual modelo é o melhor? Nós vamos usar esse comando aqui, mean squared error, que é o que eu tirei desse sklearn.metrics, e a gente vai especificar a nossa variável dependente de teste
e a previsão. Então, ele vai pegar o erro quadrático médio da de teste em relação ao que foi previsto e vai te retornar uma estatística. Com essa estatística aqui, no nosso caso, deu 16,47. Você vai rodar vários modelos diferentes e vai ver qual modelo tem um erro quadrático médio menor para que você possa, de fato, escolher o seu modelo de previsão mais adequado. Certo? Então, pessoal, se vocês curtiram o vídeo e chegaram até aqui, tem alguma dúvida, quer aprender alguma coisa, é algo que eu deixei por fora e vocês queriam aprender, não esqueçam de deixar Não esqueça de deixar aqui nos seus comentários as suas dúvidas. E se vocês tiverem sugestão de vídeo também de algo que vocês queiram aprender ou estejam com dificuldade, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar fazer mais para frente uma aula explicando esse tópico, se ele for um tópico muito pedido. Beleza? Então até a próxima. E aí, pessoal? Deixem aqui nos comentários para que vocês estão fazendo regressão linear simples. Vocês estão usando para fazer previsão ou para inferência? Eu uso muito para fazer inferência, já que eu sou economista.